Canto 18. Foi então que chegou um mendigo lá da terra, que na cidade de Ítaca mendigava seu sustento. Era conhecido pelo estômago insaciável, comia e bebia sem cessar. Faltava-lhe força e energia, mas de corpo parecia um homem possante. Seu nome era Arneu, pois assim lhe chamara a excelsa mãe, desde o nascimento. Mas os rapazes de Ítaca chamavam-lhe Iro, porque levava recados sempre que lhe era pedido. Chegara com a intenção de expulsar Ulisses da sua própria casa, e, injuriando-o, proferiu palavras aladas. Põe-te a andar, ó velhote, daí da porta, antes que sejas arrastado pelos pés. Não vês que todos me piscam o olho, incitando-me a arrastar-te? Cá por mim tenho vergonha. Vá, desaparece, senão a nossa contenda ainda acaba em murros. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu o astucioso Ulisses: Sossega, criatura, que nada te fiz, nem disse que te prejudicasse, nem levo mal quem alguém te dê esmola, mesmo que seja muita. Esta soleira tem espaço para ambos, pelo que não precisas de ter inveja do que os outros recebem. Pareces-me ser um mendigo, como eu. Na verdade, são os deuses que concedem a prosperidade, mas não insistas na luta com as mãos, pois posso zangar-me e, apesar de ser ancião, tingirei o teu peito e os teus beiços de sangue. Claro que se acontecesse... Não. Claro que se tal acontecesse, amanhã teria mais sossego, pois não me parece que voltarias uma segunda vez aqui no palácio de Ulisses, filho de Laertes. Encolerizado, respondeu então Iro, o mendigo. Ah, como um porco imundo se põe com palavreado, qual velhota em torno do seu forno. Mas eu sei como tratar-lhe da saúde, esmurrando-o com ambas as mãos, dos maxilares cair-lhe-ão por terra os dentes todos, como um porco que se põe a comer as colheitas. Vá, apanha os teus trapos, para que todos vejam como combatemos. Mas como poderias tu lutar contra um homem mais novo? Deste modo, na soleira polida, debaixo das altas portas, se injuriavam com grande força e empenho. Apercebeu-se deles a força sagrada de Antino, que se riu aprazivelmente e, assim, disse aos pretendentes: Amigos, nunca aconteceu coisa semelhante que um deus trouxesse para esta casa tal divertimento. O estrangeiro e Iro desafiam-me um ao outro para desatarem a pancada. Vamos lá espicaçá-los. Assim falou, e todos se levantaram, rindo às gargalhadas. Reuniram-se em torno dos dois mendigos esfarrapados. Entre eles falou Antino, filho de Eupíteis. Ouvi, orgulhosos pretendentes, o que tenho para vos dizer. Temos aqui, ao lume, tripas de cabra para a ceia, que recheamos com sangue e gordura. Aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, daremos a escolher as tripas que preferir. E doravante será ele a jantar sempre conosco. Nem permitiremos que outro mendigo a nós se junte para mendigar. Assim falou Antino, e suas palavras agradaram aos outros. Falou-lhes então com intuito manhoso o astucioso Ulisses. Meus amigos, não há maneira de um homem mais velho e combatido lutar contra um mais novo. Só que a minha barriga malfazeja incita-me a lutar, para que seja vencido por ele. Mas agora devereis jurar todos um ingente juramento, que nenhum de vós tenha a presunção de favorecer Iro, golpeando-me não com mão pesada, para que ele me vença à força. Assim disse, e todos juraram como ele pedira. E depois que juraram e puseram termo ao juramento, falou entre eles a força sagrada de Telêmaco. Estrangeiro, se o teu coração e o teu espírito te impelem a afastar este mendigo, não receies nenhum dos aqueus, aqui presentes, pois quem te bater terá de lutar com um mais forte.
Sou eu, o teu anfitrião, e com isto estão de acordo os príncipes Antino e Eurímaco, ambos homens prudentes. Assim falou, e todos louvaram as suas palavras. Ulisses apanhou os farrapos para cingir os membros genitais, mostrando as coxas belas e musculosas. Apareceram os largos ombros, os peitorais e os braços imponentes. Aproximou-se Atena, que aumentou os músculos do soberano do povo. Todos os pretendentes ficaram espantados ao olhar, e assim falava um, olhando para o seu vizinho. Não tarda que Iro tenha de mudar o nome para Desaire. Tais são as coxas que o velho mostrou ao tirar os farrapos. Assim falavam, mas a coragem de Iro estava muito abalada. Mesmo assim, os servidores apanharam-lhe as roupas à força e levaram-no aterrorizado. As carnes tremiam nos membros. A ele falou Antino, tratando-o pelo nome. Agora, ó fanfarrão, teria sido melhor que nunca tivesses existido. Se tremes perante este homem e tens medo dele a este ponto. Um homem já velho, acabrunhado por tantos sofrimentos. Mas uma coisa te direi, coisa que se irá cumprir. Se este te vencer e mostrar ser, dos dois, o melhor, mandar-te-ei para o continente, empurrando-te para uma nau escura, para junto do rei Équeto, mutilador de todos os homens. Ele cortar-te-á o nariz e as orelhas com o bronze impiedoso e arrancar-te-á os testículos, para os dar a comer cruz aos cães. Assim falou, e os membros de Iro tremeram ainda mais. Levaram-nos para o meio. Ambos ergueram as mãos. Então refletiu o sofredor e divino Ulisses se haveria de lhe bater de modo a que a vida o deixasse ao cair, ou se haveria de lhe dar um murro leve que apenas o estatelasse no chão. Enquanto pensava, foi isto que lhe pareceu melhor, bater-lhe de leve, para que os aqueus não reparassem nele. Ao levantarem as mãos, Iro bateu-lhe no ombro direito, mas Ulisses atingiu-o no pescoço, debaixo da orelha. Calma aí. Ulisses atingiu debaixo da orelha e estilhaçou-lhe os ossos. Da boca de Iro correu logo o rubro sangue. Caiu no chão com o mugido e rangeu os dentes, esperneando com os pés contra a terra. Mas os pretendentes, orgulhosos, levantando as mãos, morriam de rir. Então Ulisses agarrou nele pelos pés e arrastou-os pela porta através do pátio até chegar aos portões. Aí o sentou, reclinado contra um muro do pátio. Pôs-lhe o bastão nas mãos e, falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Senta aí agora como espantalho para porcos e cães, e para te armares em senhor, junto de estranhos e mendigos, pois és um desgraçado. Cuida, mas não é de arranjares desgraça maior. Assim falou, e sobre os ombros lançou o miserável alforje cheio de buracos, dependurado de uma corda torcida. Voltou então à soleira e sentou-se. Os pretendentes entraram a rir aprazivelmente, brindando-o com estas palavras: Ó estrangeiro, que Deus e os outros deuses imortais te deem aquilo que mais querem e mais desejas no coração. Tu que puseste termo à mendicância daquele insaciável canaília, pois em breve, não era a terra dele, era um estrangeiro. Pois em breve o mandaremos para o continente, para o rei Équeto, mutilador de todos os homens. Assim falaram, e Ulisses regozijou-se com o bom agouro. Antino colocou à sua frente uma grande dose de tripas, recheadas de sangue e gordura. E Anfínomo tirou do cesto 2 pães e ofereceu-os a Ulisses, brindando-o com a taça dourada. Assim disse: Sê feliz, ó pai estrangeiro, que no futuro possas encontrar aventura, pois agora tens, na verdade, sofrimentos em demasia. Respondendo-lhe assim, falou o sofredor e divino Ulisses: Anfínomo, parece-me que és um homem prudente. Assim já era também teu pai. Da sua nobre fama ouvi falar. Era Niso de Duliquio um homem valente e abastado.
Diz-se que por ele foste gerado. A mim pareces ser de trato gentil. Por isso dir-te-ei uma coisa. Presta bem atenção e ouve. A terra não alimenta nada de mais frágil que o homem, de tudo quanto na terra respira e rasteja. O homem não pensava vir a sofrer o mal no futuro, enquanto os deuses lhe concedem valor e joelhos resistentes. Mas quando os deuses bem-aventurados lhe dão sofrimentos, também isto ele aguenta com tristeza e coração paciente. Pois o estado de espírito dos homens que habitam a terra depende do dia que lhes é trazido pelo Pai dos homens e dos deuses. Outrora também eu estava para ser ditoso entre os homens, mas cometi mais ações, cedendo à violência e à força, confiado no meu Pai e nos meus irmãos. Por isso, que nenhum homem seja alguma vez injusto, que resguarde em silêncio o que os deuses lhe concederam. Que depravações vejo os pretendentes a querer praticar. Esbanjam a riqueza de outro homem e desrespeitam-lhe a mulher, pois digo que esse homem não estará longe da pátria e dos familiares, está muito perto. Mas, antes que um Deus te leve daqui para a tua casa, para que não o encontres quando esse homem regressar à sua terra-pátria amada, pois não julgo que seja sem sangue que ele e os pretendentes se despedirão, quando ele estiver debaixo do seu teto. Assim falou. Vertendo uma libação, bebeu o vinho doce e logo devolveu a taça às mãos do comandante do povo. Mas Anfínomo atravessou a casa com tristeza no coração cabisbaixo, pois sentia um mau agouro no seu espírito. Mas mesmo assim não fugiu ao destino. Também a ele, Atena atou os pés para ser chacinado pela lança de Telêmaco, e Anfínomo voltou a sentar-se na cadeira de que se levantara. Foi então que Atena, a deusa de olhos esverdeados, no espírito da filha de Icário, a sensata Penélope, colocou a ideia de se mostrar aos pretendentes, para lhes pôr o coração a esvoaçar de desejo e assim granjear honra maior do que até aqui conseguira, da parte do esposo e do filho. Rindo-se sem razão aparente, assim disse Penélope, a governanta: Eurínome, ainda que nunca antes o tenha sentido, deseja agora, meu coração, que me mostre aos pretendentes, odiosos, embora sejam. E a meu filho quereria dizer uma palavra que fosse proveitosa, que não se imiscua constantemente entre os arrogantes pretendentes, que se dirigem a ele com cortesia, mas depois lhe querem mal. A ela deu resposta Eurínome, a governanta. Tudo o que disseste, minha filha, foi na medida certa. Vai lá falar com teu filho sem nada ocultares, depois de teres lavado o corpo e posto unguento na cara. Pois não fica bem ires assim como estás, com a cara marcada de lágrimas. Não serve de nada chorares sem parar. O teu filho já chegou à idade que sempre rezaste aos deuses que ele atingisse, a idade em que começa a crescer a barba. A ela deu resposta a sensata Penélope: Eurínome, não tentes convencer-me, por muito que me ames, a lavar o corpo e a estregar-me com unguento. A minha beleza, essa, os deuses que o Olimpo detém a destruíram, desde o dia em que ele partiu nas côncavas naus. Mas diz a Antônio e a Hipodâmia que venham aqui ter, para que junto de mim se posicionem na sala de banquetes. Não me mostrarei sozinha aos homens, tenho vergonha. Assim falou, e a anciã atravessou a casa para ir dizer às mulheres que viessem ter com a rainha. Foi então que ocorreu outra coisa a Atena, a deusa de olhos esverdeados. Derramou o doce sono sobre a filha de Icário, que dormiu recostada, com todos os seus membros descontraídos em cima da cama. Enquanto isso, lhe outorgava a deusa divina dons imortais, para que com ela os aqueus se maravilhassem. Primeiro, limpou-lhe o rosto com a beleza ambrosial.
que a própria Citereia usa como unguento quando se junta à dança deslumbrante das garças, e fê-la mais alta e de porte mais avantajado, fê-la mais branca que o recém-cortado marfim. Após de ter feito tudo isso, partiu a divina entre as deusas, e da sala vieram as duas servas de alvos braços, aproximaram-se cochichando. Então se evolou o doce sono. Penélope esfregou as faces com as mãos e disse: Ah, na minha tristeza um sono brando se apoderou de mim. Prouvera que neste momento a sacra Ártemis me desse uma morte suave, para que não mais eu gastasse a vida com tristeza no coração, cheia de saudades da excelência do esposo amado, que era o melhor de todos os aqueus. Assim dizendo, saiu do alto aposento cheio de luz, não sozinha, pois duas servas com ela seguiam. Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto um véu brilhante. De cada lado se colocara uma criatura fiel. Então se enfraqueceram os joelhos dos pretendentes. O desejo enfeitiçou todos eles. E todos no coração pediam aos deuses que pudessem dormir com Penélope. Mas ela falou a Telêmaco, seu filho amado: Telêmaco, as tuas ideias e o teu juízo não são o que eram. Quando eras ainda uma criança, eras bastante mais atinado, mas agora que cresceste e chegaste ao limite da juventude e poderias ser apelidado de filho de homem rico por seres alto e bonito, por alguém que viesse de longe, agora as tuas ideias e o teu juízo não são o que eram. Que coisa aconteceu aqui nesta sala? Deixaste que um estrangeiro fosse agredido? Como seria a esse estrangeiro sentado aqui em casa? Como seria se a esse estrangeiro sentado aqui em casa acontecesse algum mal ao ser agressivamente arrastado? Sobre ti, entre os homens, é que cairia a vergonha. Tal resposta deu para a mãe o prudente Telêmaco: Minha mãe, não te censuro o fato de estares zangada, mas eu reflito no meu espírito e estou muito ciente de tudo, tanto das coisas más como das boas. Antes eu não passava de uma criança, mas não posso planejar tudo com sensatez. Estes homens aqui sentados me atrapalham, pois cada um tem as suas intenções maldosas e não há ninguém que me ajude. Mas digo-te que o arrufo entre Iro e o estrangeiro não acabou como teriam querido os pretendentes. O estrangeiro foi o mais forte. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que os pretendentes aqui no nosso palácio mostrassem submissão com as cabeças de banda, uns no adro, outros dentro de casa, e que se enfraquecessem os membros de cada um, como Iro está ali sentado junto aos portões, de cabeça pendente, como um homem embriagado. Nem consegue se levantar, nem voltar para casa, ou para onde quiser, porque se esvaiu a força dos seus membros. Eram estas as palavras que diziam entre si. Mas Eurímaco falou assim a Penélope: Filha de Icário, sensata Penélope, se todos os aqueus da Jônica Argos te vissem, terias amanhã ainda mais pretendentes a banquetearem-se no vosso palácio, pois superas todas as mulheres em beleza, estatura e excelente entendimento. A ele deu resposta a sensata Penélope: Eurímaco, toda a minha excelência de beleza e de corpo destruíram os imortais, quando para Ílio embarcaram os argivos e com eles o meu esposo Ulisses. Se ele regressasse para tomar conta da minha vida, maior e mais bela seria minha fama. Mas agora sofro. Tais são os males que me deram os deuses. Na verdade, quando ele deixou a amada terra-pátria, na mão que me pegou pelo pulso, e estas palavras me disse: Mulher, não penso que nós aqueus de belas joelheiras regressemos de Troia todos ilesos às nossas casas, pois disse que os troianos são homens aguerridos, lanceiros, peritos no arco e na flecha, e condutores de cavalos velozes,
que rapidamente dirimam a grande contenda de uma guerra, na qual se peleja em igualdade de circunstâncias. Por isso, não sei se o Deus me fará regressar ou se morrerei em Troia. Presta atenção a estas coisas. Trata bem do teu pai e da minha mãe aqui no palácio, como agora. Mas, mais ainda, depois que eu partir. Quando vires que o meu filho tiver a barba a despontar, desposa quem tu quiseres. Então, deixa a tua casa. Assim me falou Ulisses. E agora tudo se cumpre. Virá a noite em que serei confrontada com bodas odiosas. Desgraçada de mim, a quem Zeus tirou a felicidade. Mas esta dor amarga se apoderou do meu coração, pois antes não era assim o hábito dos pretendentes. Aqueles que queriam desposar a filha de um homem rico rivalizavam entre si, oferecendo bois e robustas ovelhas. Davam um banquete aos amigos da jovem cortejada e a ela ofereciam eles os mais valiosos presentes. Não devoravam sem desagravo o sustento de outrem. Assim falou, e regozijou-se o coração do sofredor e divino Ulisses, porque ela tirava presentes dos pretendentes, encantando-lhes o coração com doces palavras, embora com outra intenção. A ela deu resposta Antino, filho de Eupítes, filha de Icário, sensata Penélope. Os presentes que qualquer dos aqueus aqui queira trazer, deverás aceitar. Nunca fica bem recusar uma oferta, mas nós não iremos para as nossas terras ou qualquer outro lugar, até que tu cases com aquele que for o melhor entre os aqueus. Assim falou Antino, e as palavras agradaram aos outros. Cada um mandou um escudeiro ir buscar os seus presentes. Para Antino, trouxe o escudeiro uma lindíssima veste, bem bordada, apetrechada com 12 pregadeiras, todas feitas de ouro e com colchetes de bela curvatura. Para Eurímaco, foi trazido um colar muito trabalhado, de ouro, com peças de âmbar que reluziam como o sol. Para Euridamante trouxeram os servos um par de brincos, de que pendiam, à semelhança de amoras, 3 contas graciosas. Da casa de Pisandro, filho de Políctor, trouxe o escudeiro uma gargantilha, adereço da mais esplendorosa beleza. Assim, os aqueus trouxeram belos presentes um após o outro. Para o seu alto aposento foi a mais divina entre as mulheres, e as servas levaram para cima os maravilhosos presentes. Voltaram-se então os pretendentes para o prazer da dança e do canto aprazível, e assim ficaram até o fim da tarde. Ainda se deleitavam quando sobreveio a escuridão crepuscular. Então, colocaram 3 braseiros na sala de banquetes para dar iluminação. Em volta, puseram lenha seca, boa para queimar. Havia pouco rachada pelo bronze. No meio puseram tochas, e uma de cada vez fizeram lume às servas do paciente Ulisses. Porém, às servas disse então o próprio astucioso Ulisses, criado por Zeus: servas de Ulisses, vosso amo há muito ausente. Ide para os aposentos onde está a venerável rainha. Fiai lã com ela, fazendo girar o fuso e tentai animá-la sentada na sala dela, ou então cardai lã com as mãos. Cá por mim trarei de dar iluminação a estes homens. Mesmo que eles queiram esperar pela aurora de belo trono, não me vencerão, pois sou aquele homem que tudo aguenta. Assim falou, mas as servas riram-se, olhando umas para as outras. Desabridamente o repreendeu Melântia, de belo rosto, a filha de Dólio. Criara-a Penélope, dando-lhe carinho como se fosse sua filha, e oferecendo-lhe brinquedos. Apesar disso, no espírito,
No espírito, não se compadecia de Penélope, mas amava Eurímaco, e com ele costumava dormir em amor. Ralhou com Ulisses, dirigindo-lhe palavras de censura. Estrangeiro desgraçado, estás completamente fora do seu juízo. Não queres ir dormir para a forja de algum ferreiro, nem para outro abrigo, mas põe-te aqui com palavreado, falando com descaramento à frente de tantos homens, sem medo no coração. Deves estar bêbado, ou será que és sempre assim, e por isso dizes essas palermices? Enlouqueceste por ter derrotado Iro, aquele vagabundo? Vê lá se não aparece aí outro mais forte que Iro, que com mãos mais rijas te esmurre essa cabeça toda e te escorrasse da casa bem salpicado com sangue. Fitando-a com a expressão carregada, respondeu o astucioso Ulisses: Cala-te, ó cadela. Vou já contar a Telêmaco o que disseste. Quando ele aqui chegar, vai te cortar toda em pedacinhos. Assim falou. As palavras puseram as mulheres em debandada. Atravessaram a casa e deslaçaram os membros de cada uma, devido ao medo, pois pensavam que ele falava a verdade. Ele postou-se junto dos braseiros ardentes, tratando da luz enquanto olhava para todos. Outras coisas se revolviam no seu coração, coisas que não ficariam sem cumprimento. Porém, Atena não permitiu de modo algum que os arrogantes pretendentes se abstivessem de comportamento ultrajante, para que a dor penetrasse ainda mais fundo no coração de Ulisses. Entre eles começou a falar Eurímaco, filho de Políbo, fazendo troça de Ulisses para divertir os companheiros. Ouvi-me, ó pretendentes da prestigiosa rainha, para que eu diga o que o coração me move a dizer. Não foi a revelia dos deuses que este homem veio ter à casa de Ulisses. Parece que vem dele mesmo à luz das tochas. Da careca, é claro, pois ele não tem cabelo. Depois, Eurímaco dirigiu-se a Ulisses, saqueador de cidades. Estrangeiro, quererias ser meu empregado se eu te contratasse para minha propriedade longínqua? Tens jeira assegurada para apanhares as pedras dos muros e plantares as altas árvores? Dar-te-ia de comer um ano inteiro e roupa para vestires, assim como sandálias para tu calçares nos pés. Mas como só aprendeste a ser malandro, não quererás cansar-te com trabalho. Preferes andar a pedir pela terra, para que assim possas alimentar essa barriga insaciável. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: Eurímaco, quem me dera que tu e eu pudéssemos competir na primavera, quando chegam os dias compridos, num descampado cheio de erva. Eu teria na mão uma foice recurva e tu outra igual. E que houvesse muita erva para nos pormos à prova, em jejum, até chegar à escuridão da noite. Ou então que houvesse bois para conduzir, os melhores, fulvos e grandes, ambos bem alimentados de erva, da mesma idade, com igual força, que ainda não esmorecera, e que houvesse um campo de 4 hectares, com solo fértil. Então, verias se sou eu ou não capaz de arar direito. Ou então que hoje o Cronida atirasse contra nós uma guerra, e eu tivesse um escudo e 2 lanças e um capacete todo feito de bronze, bem ajustado às minhas têmporas. Então me verias a pelejar na linha de frente, e não te porias com discursos para me humilhares por causa da minha barriga. Mas és um homem violento, de disposição cruel. Porventura, julgaste alguém de muito importante, porque convives com meia dúzia de homens sem grande valor. Mas se Ulisses regressasse à sua terra-pátria, rapidamente estas portas, apesar de tão amplas, revelar-se-iam demasiado estreitas, quando para fora delas se lançasses em fuga. Assim falou, e muito se enfureceu Eurímaco no coração. Fitou Ulisses com a expressão carregada e dirigiu-lhe palavras aladas. Miserável! Levas um castigo? Não tarda. Põe-te aqui com palavreado, falando com descaramento, à frente de tantos homens sem medo no coração. Deves estar bêbado. Ou será que és sempre assim,
e por isso dizes essas palermices. Enlouqueceste por teres derrotado Iro, aquele vagabundo? Assim dizendo, agarrou num banco. Mas Ulisses sentou-se junto aos joelhos de Anfínomo de Duliquio, com receio de Eurímaco, que acabou por acertar no serviçal, no braço direito. O jarro caiu no chão com um grande estrondo. O serviçal gritou de dor e caiu por terra, de costas. Levantou-se um alarido entre os pretendentes na sala cheia de sombras. E assim diziam uns para os outros: Prouvera que o estrangeiro tivesse morrido nas suas errâncias antes de chegar aqui. Assim nunca teria trazido esta confusão. Mas agora ocupamo-nos com rixas, por causa de mendigos. Não há prazer no festim, pois prevalece o que há de pior. Entre eles falou então a força sagrada de Telêmaco. Três variados, estais loucos, e já não sois capaz de esconder o que comestes e bebestes. De certo, é um Deus que vos espicaça. Mas agora que já vos banqueteastes, ide para vossas casas, repousardes, quando quiserdes, pois não ponho ninguém para fora. Assim falou. E todos os outros morderam os beiços e olharam admirados para Telêmaco pela audácia com que falara. Falou-lhes então, tomando a palavra, Anfínomo, o glorioso filho de Niso, filho do soberano Arécias. Amigos, em resposta ao que é dito com justiça, não há homem que deva se irar. Não há homem que se deva irar, para logo retorquir com termos injuriosos. Não agridais mais o estrangeiro, nem nenhum dos servos que se encontram no palácio do divino Ulisses. Que o serviçal verta vinho nas taças, para que ofereçamos libações. Depois vá cada um para sua casa repousar. Quanto ao estrangeiro, deixemo-lo aqui na casa de Ulisses. Será Telêmaco a tomar conta dele. Foi para a casa dele que veio. Assim falou, e a todos agradaram as suas palavras. Foi Múlio, o arauto de Duliquio, que para eles misturou o vinho. Era escudeiro de Anfínomo. Serviu o vinho a todos, e aos deuses bem-aventurados ofereceram libações. Beberam depois o vinho doce como o mel, e, depois de terem feito libações e bebido tanto quanto lhes pedia o coração, foi cada um para a sua casa descansar. Fim do canto 18.